e toda treva se dissipará. Os orgulhosos se envergonharão e todo justo se glorificará. Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite de mais um estudo sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, essa doutrina que nos conforta, que nos consola, que nos orienta. Estamos muito felizes, por estarmos fazendo parte dessa comemoração de mais um ano no trabalho do Senhor, da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Que nosso estudo corra muito bem, que possa ser esclarecedor para todos nós. Eu sou Fernanda Alparoni e obrigada por você estar aqui conosco. Para iniciarmos, para harmonizar os nossos pensamentos, nós vamos ouvir uma música. Logo após a gente faz a nossa prece de início. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, um sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Se eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito, 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 muito amor.
regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Vamos orar. Convido a quem desejar que feche seus olhos, que possamos nos unir em pensamentos, em sentimentos, possamos elevar as nossas melhores vibrações ao alto e agradecer. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade dos esclarecimentos, pela oportunidade do Teu Evangelho de amor, que vieste à Terra pessoalmente para nos deixar o caminho a seguir. Agradecidos estamos por estarmos aqui reunidos para celebrarmos mais um ano do trabalho da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Que todos os nossos irmãos necessitados recebam as nossas vibrações, que todos os lares aqui conectados nesse momento possam estar protegidos com a Tua bênção e repleto de bons espíritos. Permaneça conosco, amado Mestre, hoje, agora e todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje, né, na semana comemorativa do aniversário da BBM, como eu disse, estou muito feliz pelo convite de participar dessa celebração, uma celebração do trabalho de amor, do trabalho de servir, né, ao próximo. E a BBM, ela surgiu justamente a partir da necessidade do irmão mais necessitado, né? Na época, Fazenda Modelo, que tinha lá irmãos, né, com situação que precisava muito da caridade, e um grupo que se denominou Grupo Bezerra de Menezes, à época, começou a acolher, a trabalhar junto a esses irmãos, e ali nascia, né, o que hoje é a ABEBM, que continua no seu trabalho de tratamento, de acolhimento aos irmãos, né, que têm maiores perturbações, menores perturbações, esses tratamentos, né, que tanto nos auxiliam, os tratamentos espirituais. Então, hoje, o nosso assunto está em torno disso, né? Nós vamos falar sobre tratamentos, obsessões, desobsessões, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Eu vou começar falando sobre, lendo, né, aqui, a pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 459, que Kardec pergunta para os espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os bons espíritos respondem a Kardec: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, vejam, nós sabemos, né, que estamos sempre acompanhados
de espíritos desencarnados. E também sabemos que esses espíritos fazem contato conosco, né? Nos influenciam, as chamadas obsessões. Essas obsessões, elas são, nada mais são do que as influências dos maus espíritos, né? Sobre um outro espírito. Essas influências, elas podem acontecer de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado também, né? Então, todos nós, como espíritos que somos, podemos ser obsessores e podemos ser obsediados. Essa influência de obsessão, que é uma influência ruim, né? Ela vem a partir de uma predisposição do espírito. O espírito, ele já tem uma predisposição a ter essa influenciação negativa, né? Como é que a gente pode evitar? A gente evita que as obsessões nos alcancem vibrando numa sintonia positiva. Se nós nos mantivermos a maior parte do tempo, e eu digo a maior parte do tempo porque nós vivemos, né, numa oscilação, mas devemos tentar nos manter o máximo de tempo numa vibração positiva, dificilmente uma obsessão nos alcança, né? Obsessões graves, então, mais difícil ainda. De um modo geral, existem as obsessões leves, né? Obsessões leves de um espírito que está procurando ali, um espírito desencarnado que está querendo sentir alguma sensação da matéria e acha ali um encarnado que está mais suscetível àquilo e ali passa uma obsessão momentânea, vamos dizer assim. São obsessões mais leves, mas, em geral, as obsessões que podem vir a se agravar, elas vêm de um processo de vingança. O que é um processo de vingança? É algo que ficou mal resolvido em existências pretéritas, né? Um espírito não se resolveu com outro espírito, um espírito fez mal a um outro espírito, e aí um quer se vingar do outro, e aí vira um processo obsessivo. Isso fica cíclico, porque nesta encarnação eu posso fazer mal a um outro espírito que está aqui comigo, e na próxima encarnação nós virmos novamente para tentarmos resolver, e aí o espírito para quem eu fiz mal querer se vingar de mim, ele vai se virar o meu obsessor. E aí ele faz mal a mim, e aí na outra encarnação eu vou querer me vingar dele, e aí eu vou virar o obsessor. Então isso vira um processo cíclico que precisa que alguém ceda. Um dos dois precisa ceder. O que é ceder? É liberar o perdão. A gente precisa se libertar. A gente precisa se libertar. E a gente precisa libertar também o outro espírito que está nesse processo obsessivo junto com a gente. Então, o perdão é libertação. O perdão é libertação. Enquanto esse perdão não é liberado, esse processo acontece. Esse processo acontece. E aí, existem os tipos de obsessões, né? Que André Luiz nos explica. Tem as obsessões simples, que são essas que começam sutilmente, né? Acho que muitas pessoas aqui devem se identificar. Se eu disser assim, de repente você está ali bem, você está tudo muito bem, e de repente não está bem mais. Às vezes um pequeno gatilho, uma coisinha pequena, e vira uma perturbação, um desequilíbrio.
Isso pode ser uma obsessão simples. Depois vem, gradativamente, né? Vem aumentando, que vem o processo de fascinação, que é quando tem uma influência ainda maior, né? Aquele obsessor parece que está ali junto com você, com uma maior frequência, uma maior parte de tempo. E, além disso, tem a subjugação, que é quando o obsessor toma conta do outro espírito, né? E, assim, nós temos o costume de dizer, né, quando alguma coisa ruim acontece, foi o meu obsessor. Mas não é assim, simples, né, de dizer, a gente bota a culpa no outro. O ser humano tem esse mau costume, né, de sempre colocar a culpa no outro. Mas, como eu falei no início, a gente precisa vibrar numa boa sintonia para evitar que essa obsessão nos alcance. Então, se nós podemos evitar que ela nos alcance, se ela nos alcançar, é porque nós abrimos porta para isso, né? Então, nós precisamos nos proteger, nós precisamos estar bem para que essa porta da obsessão não se abra. Porque se ela entrar, a responsabilidade é nossa. É exclusivamente nossa. Né? Eu também quero comentar aqui sobre a fase da adolescência. A adolescência, ela é uma fase diferente, né, na vida, né, na encarnação, é uma fase de maior readaptação, é quando é o momento que mais o espírito está ali se adaptando e readaptando, tem toda aquela alteração hormonal, né? E aí, o espírito fica também mais suscetível a influenciações. Então, é um momento de maior observação. É um momento de maior observação, justamente para ter uma proteção. Aquele jovem precisa estar mais protegido. É como se fosse um escudo, né? É um momento ali de maior observância. E aí, a evangelização, ela faz uma grande diferença, porque, como eu falei, já sendo repetitiva, eu vou falar isso muitas vezes aqui, a vibração, né? Se você tem uma evangelização, um jovem sendo evangelizado, um jovem numa casa espírita, ele já está ali numa ambiência em que a energia, ela já é uma energia boa, está recebendo os ensinamentos, está sendo evangelizado, está tendo conhecimento, está adquirindo entendimento. Então, isso ajuda muito na questão de criar esse escudo, né, em torno desse adolescente. Então, inclusive, eu vou indicar aqui 2 livros de Joana, que são bons para os pais lerem, que é Adolescência em Vida e SOS Família, que fala bastante sobre essa questão, né, da adolescência, essa readaptação, né, toda essa erupção, vamos dizer assim, que o adolescente passa. Né? E ainda sobre as obsessões, nós também temos a obsessão coletiva, que a gente chama de obsessão coletiva, que é uma onda, né? É uma onda que ela vai crescendo e ela toma conta como uma pandemia. Imagina, se você tem na sua casa o hábito de ter boas vibrações. Você começa dentro do seu lar, você começa dentro da sua família, você começa por você. Você vibra positivo, essa vibração irradia e alcança, primeiramente, a sua família, o seu lar.
o seu lar vibra positivo, tem uma boa vibração, ele irradia e alcança a sua rua. E aí a sua rua vibra positivo, ela pode vir alcançar o seu bairro e a sua cidade. E assim vai. Da mesma forma, as obsessões. Se você tem a coisa negativa, você também vai espalhando. Também vai espalhando. A gente tem aí os exemplos. Nós temos um homem-bomba, né? Que bota uma bomba no corpo e se explode para atingir pessoas. A gente tem a guerra. As guerras que acontecem, a gente está aí com a Rússia atacando a Ucrânia, isso é uma obsessão coletiva. Isso é uma obsessão coletiva. E muitas das guerras, elas surgem a partir de denominação religiosa. Guerras em nome de Deus. Que coisa, né? Que contrassenso, onde que Deus aprovaria uma coisa dessa? Matar em nome de Deus, quem pode? Né? Então é um contrassenso. Bom, eu estou falando muito aqui, para ficar um pouquinho melhor, mais dinâmico, eu trouxe aqui um convidado que vai falar um pouquinho com a gente também. Oi, Ricardo, você está por aí? Fala um pouquinho aqui com a gente sobre obsessão. Quer acrescentar alguma coisa, querido? Bem-vindo. Bom, boa noite a todos. É uma felicidade muito grande estar aqui. Mas, hein, Fernanda, que tantas informações. Então, quer dizer que eu posso obsediar alguém, eu posso, inclusive, ser obsessor de um outro encarnado, de um desencarnado. Então, isso não só acontece do espírito desencarnado para mim, é uma informação importante, né? Será que eu te obsedio? Então, é interessante as informações que você trouxe, sim. Então, estou aqui à disposição para estar trocando informações. Sobre o que você disse, eu não tenho nada a observar, não. Eu acho que foi tudo dito da melhor forma possível. Achei interessante a questão de observarmos que a guerra pode ser, sim, uma obsessão, porque a ideia é de um ou de um grupo de pessoas onde toda uma nação pode vir a comprar essa ideia, né? Infelizmente. E que possamos focar nos bons sentimentos, nas boas intuições, para poder anular esses pensamentos negativos. Mas estou aqui. Obrigada, Ricardo. Fica por aí, fica com a gente. Se quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade, tá bom? Então, continuando aqui sobre o nosso estudo, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos, né? As desobsessões. A obsessão chegou, a obsessão encontrou essa porta aberta, conseguiu entrar e aqui estamos. Identificamos, né, que estamos obsediados, que estamos com essa influência negativa dentro de nós. Como é que a gente faz? O que a gente pode fazer com isso? Né? A gente evita. Não conseguiu evitar, ela chegou, a gente precisa ter alguma coisa que a gente pode fazer. E pode. A primeira coisa, identificou. Já foi a primeira. A segunda, a vontade de sair da situação em que você se encontra. Porque se você não tiver vontade, meu amigo, ninguém te tira dessa. Então, você pode e deve ter a vontade. Esse é o passo. Quer falar alguma coisa, Ricardo? Bom, eu acho que você já falou uma coisa importantíssima. Quando a gente admitir talvez seja aí o mais difícil para todos nós. Numa dificuldade que nós venhamos a ter, você falou da obsessão de fascinação, né? A fascinação, ela é perigosa porque você acha que não está fazendo nada de errado. Você está fascinado com uma ideia, né? Geralmente uma monoideia. Então,
Tá todo mundo falando assim, Ricardo, vai procurar um tratamento, vai procurar uma ajuda, e a pessoa, né, acha, não, tá tudo bem comigo, o problema é o mundo, não sou eu, né? Então, é importantíssimo, Fernanda, quando você admite que precisa estar em tratamento, realmente você está dando o primeiro passo, talvez um dos passos mais importantes, porque aí sim, quando você percebe que precisa de cuidado, muito já pode ser feito, né? Era isso. Isso mesmo, Ricardo. Você precisa admitir, precisa querer sair dessa, né? Porque, como eu disse, se você não quiser, ninguém te tira. Ninguém pode fazer por você o que você não quer que seja feito, né? Às vezes a gente não consegue sozinho. Muitas vezes, né, a gente não consegue sozinho. Mas a gente pode pedir ajuda, porque quando a gente estica a mão para pedir ajuda, sempre tem uma mão que estica para segurar na nossa mão e puxar a gente, né? Então, o segundo passo é a vontade de sair dessa situação. E além disso, a gente tem a vontade, o que a gente busca? Bom, aí nós temos estar em bons ambientes, né? Isso é uma coisa importante. É lógico, você está num processo obsessivo, você identificou que está num processo obsessivo e você quer sair disso, você não vai buscar estar em ambientes que tenham uma energia pesada, uma energia que você tem consciência que pode estar te puxando para baixo, um lugar onde você tem consciência de que pode ter espíritos obsessores ali esperando alguém suscetível para poder chegar, né? E o que é um bom ambiente? A sua casa estando com uma energia boa, né? Fazendo boas leituras, lendo evangelho, ouvindo boas músicas, né? Tudo isso é energia, tudo troca a energia do ambiente. Fazer o evangelho no lar, né? Botar a família, envolver a família dentro da medida do possível, né? Também temos os centros espíritas, que bons ambientes nós temos dentro dos centros espíritas, toda uma aura, uma energia, as palestras, palavras do bem, pessoas com bons sentimentos, bons espíritos lá também pegando conhecimento. Também nos centros espíritas nós temos a possibilidade de recebermos o passe fluídico, né? Que é essa troca de energia. Temos a questão do tratamento espiritual, que o ABEBM tem, que é a base, né, do ABEBM, é o tratamento, que tem que é um passe mais fortificado, uma troca energética, uma troca fluídica mais firme, né? Nós também precisamos pensar para que esse processo obsessivo não só saia, né, que desapegue, vamos dizer assim, né, desapega, mas também para que ele não retorne, a gente se mantendo numa convivência no bem, nós buscarmos a nossa reforma interior, porque se nós não estamos bem intimamente, a gente vai estar aberto, a gente vai estar suscetível às más influências, né? E as más influências são justamente esses processos obsessivos. E lógico, né, servir. A caridade, fazer a caridade, servir é um grande remédio. Quando nós servimos a quem precisa, quando nós estamos no serviço do bem, nós estamos tomando o melhor remédio para o nosso interior. E quem vai recusar o melhor remédio? Né? Ninguém vai querer recusar. Tá? Então, assim, nós estamos nos tratando, nós estamos tirando essa desobsessão de dentro de nós. E depois mantemos, né, dentro daquilo, de manter uma boa vibração, de ter uma boa ambiência, o evangelho no lar, a evangelização, tudo isso nos protege, tá? Ricardo, quer falar um pouquinho? Quero sim. Quando você fala dos bons ambientes,
eu fico pensando, né? Às vezes o nosso lar não é um bom ambiente, né? Muitas das vezes, quando nós estamos num processo obsessivo, nós permitimos. Quando é uma obsessão simples, não. Eu acho que a obsessão simples, todos nós estamos propensos a isso. Como você bem leu na questão da leitura do Livro dos Espíritos, sobre a influência dos espíritos. Nós não vamos estar 100% recebendo boas influências. A escolha é nossa. Quando nós estamos bem, recebemos boas influências. Quando estamos para baixo, recebemos essa obsessão simples. Mas a questão é quando essa obsessão ela faz ninho, né? Quando ela fica, porque é a escolha nossa alimentar isso ou não. Quando a gente está retroalimentando isso, e aí muitas das vezes o nosso lar acaba sendo também um processo de, como você falou da obsessão coletiva, a nossa casa fica com um ambiente pesado. E aí, quando você falou do centro espírita, eu fiquei pensando assim, Fernanda, olha que oportunidade boa nós estamos perdendo, ou deixando de prestar atenção. Acima de tudo, deixando de prestar atenção. Na pandemia, os centros espíritas ficaram fechados. Fechados o prédio, o ambiente físico, mas os trabalhos continuam, né? Eu estava aqui vendo o canal da ABEBM TV, olha quanto material nós temos, Fernanda, para a gente poder trazer o centro espírita para nossa casa. Porque antes da pandemia, a gente tinha que ir até o centro espírita. E muitos hoje ainda reclamam, por que o centro espírita não abriu ainda, não sei o quê. Estamos perdendo a oportunidade. Porque a gente não está 24 horas no centro espírita. Quisera nós pudéssemos estar nesse ambiente 24 horas. Geralmente, quando a gente está num momento de sofrimento, quando a gente entra no centro espírita, e com certeza em outras casas, em outras denominações religiosas também, mas estamos falando aqui especificamente da casa espírita, quando a gente entra, a gente sente esse local, quer dizer, um local que, poxa, é o hospital que eu estou precisando, é a escola que eu estou precisando, é o meu local de regeneração, como a música que você colocou aqui, muito bem colocada no início, mas agora eu posso trazer esse centro para minha casa. Eu posso pegar esse centro espírita que está disponível no canal no YouTube, e quando eu escolho, como você disse, trazer boas músicas, boas informações, bons estudos, quando eu escolho me colocar num processo de aprendizado, num processo na busca desse autoconhecimento, que o conhecimento espírita não deixa de ser um processo de autoconhecimento, eu estou estendendo, eu estou fazendo uma ligação fluídica da casa espírita com a minha casa. Então fica o convite para que nós não possamos perder essa oportunidade de estarmos, não só esse estudo, mas todos os estudos que estão presentes lá no canal da BEBM, eles são sim, inclusive, portas de solução até, né? Para que a gente possa transformar esse ambiente num ambiente melhor. Era isso, passo. Muito bom isso, Ricardo. Olha que interessante essa reflexão que você está trazendo para a gente, né? Você vê aqui agora quantos lares estão com a BEBM dentro deles, né? É um pontinho da BEBM em cada lar desse. E olha só que energia que isso traz e que emana para a humanidade, de certa forma, né? É muito, muito, muito interessante essa reflexão, que é para a gente pensar mesmo. Quando a gente está assistindo uma palestra, ainda que seja na nossa casa, a gente está levando esse evangelho para o nosso lar, a gente está levando essa vibração para o nosso lar. Muito, muito bom. Obrigada, Ricardo, por essa reflexão. Então, e aí, continuando, nós temos, né, seguindo aí nessa questão das obsessões, às vezes, essas obsessões, elas vão se avançando, né, vão se agravando, e elas podem vir a se tornarem problemas psicológicos e, muitas vezes, também problemas psiquiátricos. Então, muitos problemas psicológicos e problemas psiquiátricos são processos obsessivos. Notem, nem todo problema psicológico e problema psiquiátrico é um processo obsessivo. Mas muitos processos obsessivos se tornam,
né? Problemas psicológicos e problemas psiquiátricos. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, o que a gente está repetindo aqui insistentemente, cuidemos para que não estejamos abertos a essas obsessões, para que não cheguemos a esse ponto, né, de se tornar um problema mais grave, né? Então, eu quis tocar nesse ponto para a gente entender até que ponto o processo obsessivo, se nós permitirmos aonde eles podem chegar, né? Nós é que permitimos. O processo obsessivo só acontece se nós permitirmos. Repito, a culpa não é do obsessor, a culpa é nossa por permitir que o obsessor tome conta da gente, né? Então, isso é um ponto. O outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é: o processo obsessivo aconteceu, se agravou, virou um problema psicológico ou um problema psiquiátrico. Eu também preciso agir. E muitas vezes essa situação não se resolve apenas no centro espírita. Não se resolve rezando, fazendo a nossa prece, recebendo o nosso passe e fazendo tratamento espiritual. Ele precisa também da ajuda médica, da ajuda profissional. Então a gente precisa falar sobre isso, porque muitas vezes isso é um tabu, né? E as coisas, elas andam juntas. A doutrina espírita, ela é uma tríade, né? Uma delas é justamente a ciência. A medicina é uma ciência, então a gente precisa andar com ela. Então a gente vai, recebe o nosso tratamento espiritual, mas também vai no nosso psiquiatra, ver se precisa de uma medicação. A gente também vai no nosso psicólogo para fazer um acompanhamento, para a gente colocar para fora esses sentimentos que estão nos angustiando, estão nos causando esse transtorno. Tá? Então, é muito importante que os profissionais sejam acionados quando dá necessidade deles. Tá? Eu estou vendo aqui pela carinha do Ricardo que ele está querendo falar alguma coisa. Pode falar. Olha, está me obsediando aí. Mas olha, é verdade. E você falou sobre isso, eu fiquei pensando o contrário também, Fernanda. Pode acontecer o contrário, onde a gente está procurando a ajuda da ciência e esquece da ajuda da nossa religiosidade. Então fica a reflexão para todos. Não é porque nós estamos indo no centro espírita que já conseguimos o tratamento. É o que você falou. É importante essa parceria. É importante a busca tanto na religiosidade, porque a religiosidade, através da religião, é uma ligação com Deus, né? E quando nós estamos ligados a Deus, nós estamos com os nossos melhores pensamentos, com a melhor troca fluídica possível. Então isso ajuda, com certeza. Mas pode não ser suficiente para aquele momento. A gente não sabe qual é o grau da obsessão. Pode nem ser obsessão. Então, por isso, da importância sempre da busca de um tratamento com a ciência. Sim. E aí cabe uma observação. Quando você falou em quebrar tabu, muitos de nós temos um tabu com relação à psiquiatria. A gente acha que psiquiatra é coisa de maluco. E não é isso. Esse tabu já foi vencido pela ciência já há muito tempo. O que falta agora é vencer no nosso preconceito, né? Muitas das vezes, o nosso problema ele pode ser um desequilíbrio químico. Olha que interessante. Não é nem espiritual, ele pode ser químico. Ou esse desequilíbrio espiritual chegou até um desequilíbrio químico. E desequilíbrio químico se resolve com remédio, com medicação, né? Medicação alopática, ou até homeopática, quem sabe, por que não? Mas, acima de tudo, é a parceria. Também não podemos... É muito bom quando a gente consegue juntar, né? Hoje em dia tem vários psiquiatras hoje que estão estudando espiritismo. Olha que ganho, né? A gente vê nos livros do Manuel Filomeno o quanto essas obsessões estão ligadas, quantas psicopatias estão ligadas às questões obsessivas, né? Muitas delas de subjugação. Então, fica o convite, tá? Se você está já com um tratamento psicológico ou psiquiátrico, avalie a possibilidade também de procurar um tratamento espiritual, porque é importante. Ou, se você está no tratamento espiritual, avalie
a condição de procurar um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Essa escolha é sua. Na verdade, a decisão é de cada um, né? Às vezes, um profissional da psicologia pode nos ajudar a definir se nós precisamos de procurar um psiquiatra ou não, ou vice-versa. Mas, acima de tudo, quando nós estamos nos movendo na busca do nosso tratamento, como você mesma disse, o primeiro passo já foi dado, né? Então, esse primeiro passo, ele precisa ser dado, o segundo passo, né? O primeiro é reconhecer e o segundo é a vontade de querer mudar, né? Então, isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Então, como nós estamos dizendo, né? Uma das coisas que nós precisamos fazer para nos protegermos, né, dessa obsessão, dessas obsessões, né, que podem nos acontecer, é buscar a nossa reforma íntima, né? Nós sabemos que a nossa encarnação é uma grande oportunidade de evolução. É quando nós mais evoluímos, é quando encarnados, né? A evolução, ela continua também no plano espiritual, mas ela acontece muito mais enquanto encarnados. Então, é uma grande oportunidade. Precisamos aproveitar essa oportunidade enquanto encarnados, enfrentarmos as nossas dificuldades de frente, buscarmos ser pessoas do bem, com paciência, sem ira, sem vingança, sem inveja, sem egoísmo, né? E por quê? Por quê? Que é tão importante nós buscarmos essa vida no bem, buscarmos essa boa vibração, né? Nós sabemos que todos vamos desencarnar, né? Inclusive, os desencarnados já estiveram encarnados também, né? Em algum momento nós também estaremos nesse outro lado. E aí, os espíritos também já nos esclareceram, né? Nos esclarecem no livro dos espíritos, que ao desencarnar, o espírito, ele conserva as sensações que tinha na Terra. Olhem, se eu sou um espírito encarnado, que eu passo o tempo sofrendo, que eu passo o tempo invejando, minhas maiores sensações são de ciúme, de inveja, de egoísmo. Quando eu desencarnar, serão estas mesmas sensações que vão me acompanhar. E ainda, com todas as outras sensações das outras encarnações. Então, nós não estamos na nossa primeira encarnação, mas tem algumas sensações que nós adquirimos em outras encarnações que não vieram com a gente nessa encarnação, mas quando a gente chega no plano espiritual, a gente junta tudo. Olha a importância de termos cuidado com os nossos sentimentos, com as nossas vibrações, com os sentimentos que nós semeamos dentro de nós. Porque tudo isso vai com a gente. O corpo não vai. A matéria não vai. O carro, a casa, o óculos, eu tô aqui com esse óculos, isso não vai comigo. Isso não vai. Mas o que eu tô sentindo, os meus sentimentos, o meu desejo de bem ou de mal, o meu amor ou o meu desamor, tudo isso vai comigo. Não acaba. Não acaba no momento do desencarne. Então é muito importante que cuidemos disso, né? E as nossas percepções, os nossos conhecimentos que nós vamos ter no plano espiritual, isso está diretamente ligado ao grau de evolução espiritual. Então, se nós estamos num grau evolutivo mais elevado, nós temos mais percepções do todo, nós temos mais conhecimento. Se nós temos um grau evolutivo inferior, nós temos menos. E isso, inclusive, é uma proteção, né? É uma proteção de Deus, porque imagina se nós, sem conhecimento, sem evolução, tivermos um conhecimento elevado, a gente não vai saber o que fazer com esse conhecimento todo. A gente vai meter os pés pelas mãos, como diz o ditado popular, né? Então, por proteção, o conhecimento é dado e as percepções são dadas a partir do grau evolutivo,
E também por isso, nós não devemos acreditar em tudo que nos chega dito pelos espíritos. Né? Porque às vezes a gente vê, né? Tem um médium que pega, recebe lá uma comunicação e aí diz que isso, aquilo e aquilo outro, e você toma aquilo como verdade pura, verdade absoluta. Mas muitas vezes esse espírito que te mandou a mensagem pode não ser um bom espírito, porque nós temos os espíritos de todos os graus evolutivos, né? Então a gente precisa ter cuidado, se certificar de que aquilo está certo. Um bom espírito não vai te mandar uma mensagem ruim. Não vai. Olha, você precisa agir contra... Fernanda, você precisa agir contra o Ricardo. O Ricardo está te obsidiando, você precisa fazer alguma coisa contra ele. Um espírito me falou. Isso é um bom espírito me dizendo? Com certeza não. Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com as mensagens que a gente recebe, que não é porque veio do mundo espiritual, do plano espiritual, que a gente vai tomar como verdade. Né? Até porque os espíritos que mais permeiam aqui entre nós, que ficam maior parte do tempo entre nós, eles são os espíritos com mais difícil desprendimento à matéria. Ele sente necessidade dessa ambiência, ele sente necessidade de estar se comunicando, e isso é atitude de espíritos menos evoluídos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá? Ricardo, quer falar? Quero sim. Sobre essa questão da influência, da qualidade das mensagens, né, melhor dizendo, isso é um assunto muito sério. E lembrando, como você disse, não só do mundo espiritual para o mundo dos encarnados, para o plano físico. Às vezes você tem um parente, um companheiro, uma companheira, um amigo, que às vezes está querendo te convencer com uma ideia que não é muito legal. E você pode comprar essa ideia. Ou te colocando para baixo, né? A gente fala sobre relacionamentos tóxicos, né? Às vezes você tem um cônjuge, uma cônjuge, que bota você para baixo. Você está se permitindo, né? Ser diminuído ou ser diminuída, né? Então, isso acontece, esse problema a comunicação, ela acontece de todas as formas, né? Também acontece do plano espiritual. Então, é sempre importante avaliar a qualidade. Mas você falou uma coisa que eu queria comentar, o assunto de nós chegarmos no mundo espiritual, né? Olha isso. Então, realmente, você estava falando, eu estava pensando, Fernanda, será que nós estamos preparados para a hora do nosso desencarne? Olha, e isso é uma questão que todos nós temos que refletir, porque Kardec diz que o maior sofrimento do espírito, quando chega no mundo espiritual, é a sensação do tempo perdido. Nós ainda estamos no meio da nossa prova. O tratamento espiritual, o tratamento científico, a busca da melhora é o processo. Nós estamos aqui, nós precisamos evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Essa é a questão. Acreditando ou não acreditando, querendo ou não querendo, nós somos perfectíveis. Nós vamos evoluir de uma forma ou de outra. Pode ser pelo amor ou pode ser pela dor. A dor nada mais é do que uma oportunidade. Mas ninguém gosta de sentir dor, né? Ninguém gosta de sofrer. Então, a pergunta que eu faço para você, que está aqui nos assistindo, para você também, Fernanda, faço para você, e para mim, acima de tudo para mim, será que você está preparado para chegar ao mundo espiritual? Porque a gente vive, muitas das vezes, sem com essa preocupação, parece que a gente não vai desencarnar. A gente fica fugindo desse desencarne. Aí ele bate na nossa porta. Claro que a gente sofre, é natural sofrer porque a gente sente falta dos nossos amores. Mas a pergunta que não quer calar é essa. Se hoje eu estiver pronto, tiver a minha hora de voltar à pátria espiritual, eu resolvi minhas pendências? Tem algo ainda pendente que eu não resolvi?
que eu venha, ao chegar do lado de lá, que eu venha a me arrepender, que eu venha a ter aquela sensação, poxa, eu podia fazer aquilo, resolver aquela questão e não resolvi. Será que eu tenho alguém que eu preciso perdoar, que eu ainda não perdoei, que eu ainda carrego a minha mágoa no meu coração? Então, é muito trabalho, não é pouca coisa. Tem muito ainda a ser feito. Mas olha que interessante. Hoje é quinta. O dia de hoje, nós já passamos por ele. Né? Estamos agora no final do dia, mas a sexta-feira é uma página em branco. É uma página que nós ainda vamos vir a escrever. Independente do que passou, né? Talvez muitos de nós que estamos aqui ouvindo essa reflexão, Fernanda, sobre a percepção dos espíritos, sobre essa questão do retorno à parte espiritual, percebam que existem questões ainda a resolver, seja de questões interiores, porque é muito importante, né? Procurar uma ajuda, um tratamento espiritual, procurar a doutrina espírita para o conhecimento, procurar uma ajuda psicológica, que nós estamos falando de autoconhecimento. É um mergulho interno do espírito. Ele sai do raso e passa a mergulhar no seu interior, se conhecer, né? Então, está lá na pergunta 919, conhece-te a ti mesmo, a resposta que Santo Agostinho traz. E para quê? Eu me conhecendo, eu posso promover uma mudança. Então, é um trabalho que nós precisamos começar já. Né? Não interessa o tempo que a gente vai levar. Se a gente vai levar 1 ano, 1 mês, 1 dia, 10 anos, ainda dá tempo. Né? Para que nós, quando chegarmos à nossa hora de sermos chamados para o retorno da parte espiritual, que nós possamos estar com nossos corações em paz. É isso. Acho que a grande busca é essa. Que a gente possa, porque muitas das vezes, quando a gente chega lá, no mundo espiritual, o que acontece? A gente tem aquela sensação que não dá mais para voltar. Claro que dá, né? Temos uma próxima reencarnação para poder vir consertar. Que bom, como é que Deus é maravilhoso, né? Sempre temos uma nova chance, mas às vezes nossa ansiedade não deixa. Cara, eu vou ter que esperar uma outra encarnação? Não esperem. Eu pelo menos, sou ansioso, não sei vocês, né? Não sei se você Fernanda, mas vamos resolver logo agora, né? O que a gente puder resolver, eu acho que é esse o convite, para que a gente não venha sofrer tanto. Perfeito, Ricardo. Quanta reflexão, né, para a gente levar com a gente. Né? E só completando, em cima do que você está falando, né, tudo isso está dentro da nossa busca evolutiva. Né? Buscarmos nos elevar, até porque também no Livro dos Espíritos a gente adquire o conhecimento lá que só os espíritos superiores é que veem e compreendem Deus. Os inferiores, eles sentem e adivinham Deus. Né? Então a gente não quer chegar nesse ponto, né, de ter esse merecimento, essa oportunidade, né, de estar ali bem pertinho dele, né, também a gente sabe lá pelo Livro dos Espíritos que as ordens de Deus, elas são transmitidas através dos espíritos superiores, que são os guias da humanidade. Então, buscar que nós cheguemos a esse ponto evolutivo, né, de podermos, inclusive, sermos transmissores das vontades, das ordens, né, de Deus para com a humanidade. Né? Então, é buscar realmente semear esses bons sentimentos, como a gente falou aqui ao longo do nosso estudo, buscar as boas vibrações, resolver as nossas pendências, liberar o perdão, estarmos com os nossos corações limpos, livres, né? Como disse na música inicial, nada é capaz de lhe deter. Então, é você com você mesmo, você é o condutor da tua história. Como disse o Ricardo, cada dia é uma página em branco. Como você quer escrever essa sua história a cada dia? Né? Onde está o seu sorriso? Onde se escondeu? Um instante de dor numa vida de muito amor. Tá bom? Então, essas são as reflexões
que nós deixamos aqui hoje. Quero fechar com a fala do apóstolo Pedro, que diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Tá? Então, esse estudo serviu muito para mim, entrou lá no fundo do meu coração, espero que tenha servido também para você, que possa te ajudar no seu dia a dia. Agradeço imensamente por estarem aqui conosco até agora e vou pedir para o Ricardo fazer a nossa prece de encerramento. Parabéns à BEBM por mais um ano de trabalho no amor, que vocês possam, através do trabalho abnegado, um trabalho no bem, que vocês possam cada vez mais consolar, divulgar e, acima de tudo, deixar esse farol que é o Evangelho de Jesus, esse farol aceso para iluminar todos os nossos corações. Parabéns. Então, nesse momento, gostaria de pedir a todos que nós possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e elevá-los até aquele que é o nosso Mestre, Jesus. Divino Irmão, louvamos a Ti e agradecemos por essa oportunidade. A oportunidade das nossas vidas, a oportunidade de reencarnar, a oportunidade de crescer no amor, a oportunidade de vencer as nossas mazelas, vicissitudes, a oportunidade de termos tantas casas, assim como a BEBM, tantas casas que falam em Teu nome, que promovem essa linda carta de amor, que é o Evangelho que Tu trouxeste para nós. Pedimos permissão para encerrarmos as reflexões de hoje, mas termos a certeza do porvir. Encerramos aqui mais um estudo na certeza do Teu amor, Jesus, na certeza que estamos motivados a nos tornarmos pessoas do bem, pessoas melhores, que nós possamos vencer as nossas dificuldades da melhor forma possível. Jesus, nós sabemos que nós somos o que fomos. Ajuda-nos, Jesus, a ser o que devemos. A Ti entregamos nossas vidas e salva-nos através do trabalho redentor. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E toda treva se dissipará. Os orgulhosos se envergonharão, e todo justo se glorificará.